Caros irmãos e irmãs, o evangelho de hoje é Mateus capítulo 5, versículos de 20 a 26. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Se a vossa justiça não for maior que a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, vós não entrareis no reino dos céus. Vós ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás. Quem matar será condenado pelo tribunal. Eu, porém, vos digo: todo aquele que se encoleriza com seu irmão será réu em juízo. Quem disser ao seu irmão patife será condenado pelo tribunal. Quem chamar o irmão de tolo será condenado ao fogo do inferno. Portanto, quando tu estiveres levando a tua oferta para o altar, e ali te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta ali diante do altar e vai primeiro reconciliar-te com teu irmão. Só então vai apresentar a tua oferta. Procura reconciliar-te com teu adversário enquanto caminha contigo para o tribunal. Senão o adversário te entregará ao juiz, o juiz te entregará ao oficial de justiça e tu serás jogado na prisão. Em verdade eu te digo, dali não sairás enquanto não pagares o último centavo. Palavra da salvação. Caros irmãos e irmãs, Jesus, no começo do Evangelho, diz que não veio para abolir a lei e os profetas. Quem são a lei e os profetas? A lei são os 5 primeiros livros da Sagrada Escritura. E também não veio para abolir os profetas, mas veio para dar pleno cumprimento. Ele veio para estabelecer uma nova relação. Quando Moisés entregou a lei ao povo, Moisés foi buscar esta lei no monte, em oração, e recebeu as tábuas da lei. Jesus, no outro monte, entrega ao povo novas leis. As bem-aventuranças são as novas leis da vida cristã. Moisés anunciou ao descer da montanha e Jesus anuncia na montanha estas novas leis. É claro que é difícil entender estas novas leis anunciadas por Jesus, porque elas começam com algo muito intrigante, não é? Ele diz que bem-aventurado é aquele que resolve entrar na dinâmica da simplicidade, não é? Ele não veio destruir, mas veio dar profundidade e cumprimento à lei. No Deuteronômio, por exemplo, se dizia que ninguém deve passar fome. Ninguém deve passar fome, mas nós devemos socorrer uns aos outros. Na nova lei, Jesus diz: bem-aventurados aqueles que são pobres. Pobres não só como categoria sociológica, mas sobretudo como categoria também de teologia, não é? Pobre como aquele que se coloca diante de Deus como necessitado, não como aquele que sabe tudo já, não como orgulhoso. Mas, olhando do ponto de vista da categoria sociológica também, o livro dos Atos dos Apóstolos dá um belo testemunho e diz que entre os cristãos não havia necessitados, porque havia um forte espírito de partilha, o que era muito louvável entre as primeiras comunidades. Então, Jesus diz: a vossa justiça deve ser maior que a justiça dos mestres da lei e dos fariseus. Como assim? Vós ouviste o que foi dito: não matarás, mas não basta não matar. É preciso não se encolerizar com seu irmão, disse Jesus. É preciso não abrir espaço no coração para o ódio, para a mágoa. Jesus diz: não basta não matar o irmão tirando-lhe o sangue, mas quando você chama o irmão de patife, diz o texto, você já está matando o irmão, porque há palavras que matam o outro. Há palavras que constroem e há palavras que destroem o outro. Quem chamar o irmão de tolo também está matando o irmão, quer dizer, está rotulando o irmão. E será condenado ao fogo do inferno. É sempre interessante notar que este fogo do inferno, aqui não se trata de uma categoria já futura,
Mas Jesus está falando daquele fogo da geena, que era o monturo, não é? Jesus diz que nós podemos colocar nossa vida num grande monturo, não é? Num grande lixo. Viver a partir de coisas mesquinhas e pequenas. E aí vejam como Jesus interpreta a lei com muita profundidade. Ele diz, olha, se você estiver levando a sua oferta para o altar e você lembrar que tem algum irmão que tem alguma coisa contra você, você precisa se reconciliar com este seu irmão. Então não é só não matar, é ter um coração puro, capaz de amar, de perdoar, de conviver com o diferente. É toda uma dinâmica de amor. A Jesus, e depois disso é que você vai apresentar a sua oferta. Procura se reconciliar, reconcilium, quer dizer, significa, de novo, uma outra vez, com, junto, cilium, cilius de olho, não é? Quer dizer, recuperar a capacidade de olhar no olho do outro. Reconcilia-te com o teu adversário, com aquele que não caminha contigo enquanto estás no caminho do tribunal. Senão, pode ser que esta intriga, esta divergência, essa dificuldade te leve a sofrimentos muito grandes, não é? Então Jesus está, na verdade, isso é uma parte de um texto que fala ainda sobre o adultério, né? Quando ele diz que se as pessoas falam que não se deve adulterar, mas quando se olha com um olhar para possuir uma mulher, e João Paulo II dizia, mesmo que seja para possuir sua esposa, tratá-la como objeto seria pecado, porque não estaria dentro da dinâmica de um amor profundo, fecundo, verdadeiro, que gera vida. Na verdade, o texto que nós estamos ouvindo nos fala sobre a passagem da lei para a graça. Nos fala da passagem do homem que vive na superficialidade para uma vida muito mais profunda. Não se trata de destruir os códigos, as regras, essas convenções que já existem, né? Mas se trata de dar profundidade ao cumprimento e à compreensão delas. O problema não é ter regras, o problema não é ter leis. A questão é ir à raiz da lei para poder cumpri-la. E a raiz da nova lei é o amor. É isso que Jesus está ensinando. A lei pode se tornar algo que faz o homem não amadurecer, se ele quiser apegar-se à lei e viver a lei pela lei. A lei como se fosse algo que lhe desse sustentação e lhe desse segurança. Por isso o texto mostra esta passagem que todo homem deve fazer, de uma compreensão fechada da lei para uma compreensão da lei a partir do amor de Cristo. Não é o fim da lei, mas a profundidade com a qual se deve viver. Cristo não está dizendo que a lei não é boa e que não conta nada, mas ele está dizendo justamente que o homem só consegue cumprir a lei verdadeira se estiver unido a ele, a Cristo, e mergulhado no Espírito Santo. E não a partir de um pensamento do dever, mas o pensamento de uma comunhão com Deus. É isso que faz o homem crescer no cumprimento da lei divina, não só como cumprimento, como algo que fecha, que tranca, que faz o homem sofrer, mas como cumprimento de algo que se torna cultura. O amor deve ser algo vivido de maneira praticamente cultural. O cristão deve tornar a vivência do amor uma cultura, o perdão uma cultura. Isso deve ser algo muito simples e não espetacular na vida do cristão. Perdoar, ser sensível, ser amoroso, ser delicado, saber dar bom dia, saber cumprimentar as pessoas, saber pedir perdão. Essas coisas são coisas que não devem ser excepcionais na vida do cristão. Devem ser coisas do dia a dia. Deve fazer parte da cultura da vida cristã, não é? Porque o cristão vive coisas ordinárias de modo extraordinário, dizia o teólogo Bonhoeffer. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde e nos dê a graça de um dia
vivido conforme a sua santa vontade. Amém.